Fala galera, professor Lincoln Ribeiro na área para continuar a nossa revisãozinha para a prova da EAN 2023. Então coloquei uma questãozinha aqui dos assuntos que mais caem na prova da EAN. Então dá uma olhada nesse assunto e vem comigo, beleza? Então vamos que vamos, mas antes solta a vinheta. Vamos ler a nossa questãozinha aí da EAN. Vamos que vamos. Presta atenção. Se liga na missão. Deixa eu ver aqui. Nossa questãozinha diz assim. Um parafuso de alumínio de massa 10 gramas a uma temperatura de 60 graus Celsius que se desprendeu de um motor de uma embarcação é imerso em um recipiente contendo 48 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Considerando somente as trocas de calor entre água e alumínio, determine a temperatura de equilíbrio térmico do sistema formado pela água e pelo metal. Assinale a opção correta. Ele dá o calor específico de cada um. Tudo bem, Lincoln, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós temos um recipiente e neste recipiente eu tenho água. Tem quanto de água, Lincoln? Nós temos 48 gramas de água a 10 graus Celsius. E aí, nós jogamos, cai nele um parafuso. Vai cair nele um parafuso. Só que esse parafuso que vai cair nele vai estar com uma temperatura diferente, não é? E o que é calor? É a troca de energia térmica. Vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor até que eles cheguem ao equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura. O calor de maior temperatura e o calor de menor, o corpo de maior temperatura e o corpo de menor temperatura. O de maior perde calor, a temperatura diminui. O de menor ganha calor, a temperatura aumenta, até que eles cheguem ao equilíbrio térmico. Ou seja, nós podemos dizer que o somatório dos calores, sempre que houver essa troca, somatório dos calores, por exemplo, da água, mais o somatório do calor do prego, não é? Que no caso é de alumínio, o somatório é igual a zero. Por quê? A quantidade de calor que um ganha, o outro perde. Então, sempre que você tem troca de calor entre os corpos, quando você até chegarem ao equilíbrio térmico, quando eles chegam ao equilíbrio térmico, eu posso dizer que o somatório das quantidades de calor será igual a zero. A água vai mudar de estado físico? Não. Calor sensível. Então, tu vai usar assim, ó, o M, massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura da água. Mas o alumínio também, quando trocar calor, não vai mudar de estado físico. Então, calor sensível. Massa do alumínio, calor específico do alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio. Isso será igual a quanto, Lincoln? Isso será igual a zero. Então, vamos lá. Qual é a massa da água? 48. Qual é o calor específico da água? A questão falou que o calor específico da água é 1. Gente, variação de temperatura é final menos inicial. Então, aqui vai ser temperatura final da água menos a temperatura inicial da água. Aqui ele diz que é quanto? 10 graus Celsius. Mas, qual é a massa do alumínio? 48. Não, perdão, isso é da água. Do alumínio, a massa é 10. 10. Qual o calor específico do alumínio? 0,2, ó. 0,2 vezes a variação da temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial do alumínio, que são 60. Lembrando que a temperatura final é a temperatura de equilíbrio. Olha a equaçãozinha aqui que nós temos. É só solucionar agora. 48 vezes 1, 48 vezes temperatura final menos 10 mais 10 vezes 0,22, temperatura final menos 60. Isso é igual a zero. Vou aplicar distributivo aqui, ó, 48 vezes temperatura final,
48 vezes 10. 2 vezes temperatura final, 2 vezes 60. Como que vai ficar isso aí? 48 vezes temperatura final, 48 TF, menos 48 vezes 10, 480, mais 2 vezes TF, 2 TF. E 2 vezes menos 60, menos 120. Isso ficará igual a 0. 48 TF mais 2 TF, 50 TF. Que é igual 480 mais 120 vai dar menos, aqui 0, 0, vai 600, correto? Isso aí vai dar 600. Menos 600 do lado, joga para o outro lado, fica mais 600. Corta esse 0 com esse 0, temperatura final será igual a 60 dividido por 5. Logo, a nossa temperatura final será igual a 12 graus Celsius. Ou seja, após a troca, né, de calor entre os corpos, nós teremos uma temperatura de 12 graus Celsius. Um recebe calor e o outro perde calor. E a temperatura de equilíbrio térmico será de 12 graus Celsius. Sempre que houver troca de calor entre corpos, o somatório até chegarem ao equilíbrio térmico, o somatório dos calores serão iguais a 0. Beleza? Uma questãozinha aí da nossa revisão. Calorimetria, assunto que cai muito. Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal, de dar like nesse vídeo, comenta, eu sei que você está gostando, e divulga aí pro mundo, pro nosso canal ficar grande. Tamo junto e um beijo no coração.